Fala galera, aqui fala Magno. Como disse anteriormente, vamos falar de Oppenheimer, o filme do, digamos, pai da bomba atômica. O filme estreou na mesma semana do filme da Barbie e acho que esse é um ponto muito importante para se falar. E não, eu não sou contra o filme da Barbie. Apesar de achar pelas cenas que vi que não deveriam generalizar todos os homens como vilões do patriarcado, mas sim deveriam pregar mais um sinal de igualdade entre gêneros e não superioridade de um lado ou de outro. Apesar disso, o filme deve ter seus lados positivos, pois é interpretado por ótimos atores, como Margot Robbie e Ryan Gosling. O cenário que me preocupou realmente foi a discrepância das pessoas no mundo todo, o número tão maior de pessoas que foram assistir Barbie e esqueceram quase que totalmente de Oppenheimer, que é uma história tão importante do passado, do presente e até do futuro da humanidade. Sei que tudo é entretenimento e não critico isso, pois eu sou apaixonado por cinema, mas eu acho que dentro de todos nós deveria existir uma balança do bom senso. E eu fico preocupado como passamos a nos preocupar tanto mais com coisas fúteis e esquecemos muitas vezes o nosso lado humano. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Vamos lá, vamos falar de Oppenheimer. O filme foi dirigido por Christopher Nolan, que já dirigiu filmes como A Origem, Interestelar e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Interestelar é um daqueles filmes que você precisa assistir várias vezes para entender totalmente. E todas as vezes fica de boca aberta e mesmo assim não consegue entender todos os aspectos físicos do filme. Simplesmente, na minha opinião, um dos melhores filmes que já assisti. Robert J. Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, o protagonista da série Peaky Blinders, que também é sensacional. Mas enfim, o pai da bomba atômica nasceu em 22 de abril de 1904, se formou em química em Harvard. Oppenheimer esteve cercado pelos maiores pensadores não só daquela época, mas da história, como Albert Einstein. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 39 e 45 e Oppenheimer foi abordado pelo governo americano para liderar o projeto Manhattan, em uma espécie de corrida para a criação de uma bomba para destruição em massa. Para quem conhece pouco de história, a Segunda Guerra Mundial foi um eixo entre a Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e Japão, contra os aliados, que eram o Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, que entrou um pouco tempo depois. Então existia uma espécie de corrida para a criação de uma bomba nuclear, e quem ganhasse essa corrida alteraria os caminhos da guerra. Não quero entrar em uma guerra política aqui, mas felizmente os americanos conseguiram desenvolver essa arma primeiro. A Alemanha já tinha se rendido, a Itália também, mas o Japão não queria aceitar a rendição. Então a estratégia americana foi jogar duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, causando uma destruição em massa nunca vista antes. O próprio Oppenheimer, após perceber a destruição que as armas causaram, mostrou arrependimento por vários momentos da sua vida, inclusive sendo até acusado de comunista pelo governo americano em determinado momento. Mas na minha opinião, qualquer ser humano com o mínimo de humanidade se sentiria com sangue nas mãos por determinado ato. As armas nucleares existiriam de qualquer forma, seja com Oppenheimer ou com outros cientistas no seu determinado tempo. Inclusive hoje existem milhares de armas em inúmeros países, sejam eles países democráticos ou até regimes ditatoriais. E essas armas servem, na minha opinião, como um não mexe comigo e eu não mexo com você. A humanidade está em extrema evolução e eterna evolução tecnológica, isso é um fato. E talvez o desenvolvimento de determinadas armas seja necessário. Mas acredito que a maior evolução que o ser humano precise não é tecnológica, mas sim intelectual. Deixo vocês com um vídeo de Oppenheimer falando sobre os efeitos da bomba que ele ajudou a construir e acredito que suas simples palavras falam mais do que 1000 palavras que eu possa descrever aqui. Mas espero mesmo que consigam assistir Oppenheimer, pois como eu disse no começo, as armas de destruição em massa fizeram parte do nosso passado, fazem parte do nosso presente e farão do nosso futuro. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Truman needs to know what's next. What's next? We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.